Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui para a nossa sexta aulinha de funções, a 16ª aula no geral, e hoje falaremos da função que mais aparece no seu vestibular. Semana passada falamos da função do primeiro grau e eu disse que era uma das que mais aparecia, mas não a que mais aparecia. Hoje a gente entra na que mais aparece, que é a função do segundo grau. A função do segundo grau, sem dúvidas, é a função mais importante que vocês vão ver aqui comigo, seguida depois da logarítmica e depois da do primeiro grau. Então vamos lá. Qual a definição da função do segundo grau? A função do segundo grau ela é uma função que tem o seu domínio no conjunto dos reais e o contradomínio também no conjunto dos reais, e ela é uma função do tipo ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Porque se o valor de a for igual a zero, vai ficar 0 vezes x². 0 vezes x² dá zero. Então, sua função vai ficar bx mais c. E aí ela se torna uma função do primeiro grau e deixa de ser do segundo. Então, o a nunca pode ser zero se a função é do segundo grau. Gente, vamos retomar aquilo que eu falei na semana passada. O grau da função corresponde ao maior expoente da variável. Numa função do segundo grau, o maior expoente que a gente vai ter no x vai ser 2. Se a gente tiver uma função do terceiro grau, a gente vai ter um x². Então, o grau corresponde, no caso, ao maior expoente da variável. E se vocês quiserem anotar, anotem. O grau de uma função corresponde à quantidade de raízes que essa função vai ter. A gente vai ver isso melhor lá no final do curso, quando a gente estiver em polinômios. Vamos lá. Então, aqui eu te apresentei a forma geral da função do segundo grau, que é ax² mais bx mais c. Mas tem mais outras duas formas para eu te mostrar, que é a forma fatorada e a forma canônica. A forma fatorada da função do segundo grau ela é escrita como sendo f de x igual a que multiplica x menos 1, x menos x1, x menos x2. O que são x1 e x2 que apareceu de novo aí? x1 e x2 vão ser as raízes da função. Como ela é do segundo grau, ela vai ter duas raízes, que vai ser x1 e x2, neste caso. E a gente tem também a forma canônica da função do segundo grau. A forma canônica da função do segundo grau ela é a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Outras duas coisas apareceram de novo, o x do vértice e o y do vértice. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje, como se calcula cada um desses coeficientes, o x do vértice e o y do vértice. E lá eu explico um pouco melhor o que eles representam no gráfico da função do segundo grau. Mas o que você pode estar se perguntando agora é, legal, você me passou 3 formas da função do segundo grau, quando eu vou usar cada uma? Legal, então vamos lá. A primeira, que é a forma geral, ax² mais bx mais c, você vai utilizar quando você tiver 3 pontos distintos no seu gráfico. 3 pontos distintos você pode usar ela, porque aí você vai trocar, pega um ponto, troca o x e o y, pega outro ponto, troca o x e o y, pega outro ponto, troca o x e o y, você vai cair em 3 equações para achar 3 variáveis, que é o a, o b e o c. Aí você vai conseguir montar um sistema, que a gente vai ver ainda na nossa disciplina, e aí você vai conseguir achar os coeficientes a, b e c. A forma fatorada você vai utilizar quando você tiver um ponto distinto das raízes e as duas raízes. Se você tiver as duas raízes e um ponto qualquer, beleza, use a forma fatorada. É bem mais fácil de você conseguir trabalhar. E a forma canônica você vai utilizar sempre que você tiver um ponto qualquer e você tiver o vértice da sua função, que é o ponto mais alto, ó, já vou falando, já dei uma dica aí, ó, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da sua função, é o vértice dela. Se você tiver um ponto qualquer e o vértice, use a forma canônica. Então vamos lá, algumas observações importantes a serem feitas sobre a função do segundo grau. Primeiro, as raízes. As raízes, como a gente já viu na aula de função do primeiro grau, dado uma função fx,
denominam-se raízes os valores de x tal que zeram a sua função. Então, os valores das raízes vão ser os valores de x para qual a sua função assume o valor zero. Falando um pouco mais no modo gráfico, as raízes são os pontos na qual a sua função corta o eixo x. Vamos lá. Você pode ter raízes inversas. O que são ter raízes inversas? É uma ser 2 e a outra ser meio. Uma ser 3, a outra ser 1/3, já que a gente tem duas raízes. Quando que você terá raízes inversas desse tipo? Uma ser 2 e a outra ser meio. Uma ser 3 e a outra ser 1/3. Quando você vai ter esse tipo de raiz? Quando o valor do coeficiente c for igual ao valor do coeficiente a. Quando o valor do coeficiente c for igual ao valor do coeficiente a, você terá raízes inversas na sua função de segundo grau. E quando que você vai ter raízes opostas? O que são raízes opostas? É uma ser 2, a outra ser menos 2. Uma ser 3, a outra ser menos 3. Quando você vai ter esse tipo? Você vai ter esse tipo sempre que o b for igual a zero. Ou seja, se o coeficiente b valer zero, você vai ter raízes opostas na sua função do segundo grau. E aí, novamente, você pode estar se perguntando, nossa, professor, você está falando de ter raiz inversa, ter raiz oposta, um monte de coisa, mas eu nem sei achar as raízes direito. Como que eu faço para achar as raízes? Vou apresentar para vocês duas formas, então, agora de como a gente encontra essas raízes. A primeira delas, conhecida como soma e produto, que diz que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Sendo b, c e a os coeficientes que a gente viu lá na forma geral da função do segundo grau. Então, se você pegar a raiz 1 com a raiz 2 e somar, tem que dar menos b sobre a. E se você, no caso, você for multiplicar as raízes, né, x1 vezes x2, você vai ter c sobre a nessa multiplicação, que são os coeficientes aí b, a, b e c, lá da forma geral da função do segundo grau. Dica, anotem aí no cantinho. Quando você utiliza soma e produto? Quando os coeficientes da sua função do segundo grau forem menores do que 5. Coeficientes maiores do que 5, a gente já vai utilizar a forma de baixo, que vai ser a fórmula de Bhaskara. Use soma e produto apenas quando você tiver coeficientes menores que 5, que fica fácil de você trabalhar com soma e produto. Vamos então ver a fórmula de Bhaskara. Para você usar a fórmula de Bhaskara, você precisa primeiramente calcular o discriminante, ou também conhecido como delta. O discriminante, ou delta da fórmula de Bhaskara, ela é calculada como delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Sendo que b, a e c, novamente, são os coeficientes da forma geral da função do segundo grau. Então, b ao quadrado menos 4ac, você calcula o delta, ou discriminante. E aí, para você achar as raízes serão dadas por, a primeira, menos b mais raiz de delta sobre 2a, sendo que o b e o a continuam sendo os coeficientes da forma geral da função do segundo grau. E a outra raiz, x2, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Generalizando, as raízes é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem aí a fórmula de Bhaskara. E aí, neste momento de pandemia que a gente está vivendo, para evitar a variante delta, use Bhaskara. Quem pegar, pegou. Então, temos aí a fórmula de Bhaskara. Natureza das raízes. O que é estudar a natureza das raízes? É você ver quando as raízes serão positivas, quando as raízes serão reais, no caso, a gente vai estudar mais foco nisso, quando as raízes vão ser reais. E vamos ver aqui. Se o delta for maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais. Então, você foi lá, calculou o delta, o discriminante, e deu um valor positivo. Sinal que as duas raízes da sua função são reais. Se você for lá, calcular o delta, e ele der igual a zero, você vai ter uma única raiz real. Aí você vai falar, calma aí, professor.
Você falou que se é uma função de segundo grau, eu vou ter duas raízes. Como que você está me falando que eu vou ter uma só? Você vai ter um único valor de raiz, porque as duas raízes vão ter o mesmo valor. Vai ser duas, só que duas com o mesmo valor. Então, você praticamente vai achar um único valor de raiz, por isso eu digo uma raiz real, mas são duas com o mesmo valor. E se o seu delta der negativo, der menor que zero, você não tem nenhuma raiz real. Professor, você falou que eu vou ter duas raízes, agora você está falando que eu não vou ter nenhuma. Eu estou dizendo que você não vai ter nenhuma raiz real, porque as duas raízes vão estar contidas no conjunto dos complexos, caso você tenha delta negativo, que a gente vai ver lá para o final do curso, quando a gente estiver vendo números complexos. Vamos estudar um pouco do gráfico agora da função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é sempre uma parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo y. O que é o eixo de simetria? É uma reta que divide a sua parábola ao meio. E a reta que divide a sua parábola ao meio, ela é paralela ao eixo y, ou seja, ela é na vertical. Então vamos estudar. A parábola, ela pode ser concavidade para baixo, se o A for negativo. Então, ó, boquinha para baixo, negativa, boquinha triste. Então, boca para baixo, sinal que o A é negativo. Quem multiplica o x² é negativo. E se a sua parábola tiver concavidade para cima, A positivo. Boquinha feliz, boquinha para cima. Positividade. Então, o A positivo, parábola concavidade para cima. E aí, perceba que quando o A é negativo, você tem um ponto extremo lá em cima na sua função, que é o ponto mais alto dela. E quando o seu A ele é positivo, você tem um ponto mais abaixo na sua função, que é o ponto mais baixo que ela possui. Nesses dois casos, esses pontos são os vértices. Então, o vértice é o ponto mais acima, se a sua parábola tiver concavidade para baixo, ou o ponto mais abaixo, caso a parábola tenha concavidade para cima. E como que é calculado o vértice? O vértice ele vai ser calculado por essas duas formulinhas. O y do vértice ele é calculado como sendo menos delta sobre 4a, sendo esse delta o mesmo delta que a gente calculou na Bhaskara, e o a o mesmo coeficiente que multiplica o x² na forma geral, e o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Pessoal, muito foco nessas duas formulinhas. Não deixe de forma alguma de levar elas para o seu vestibular. Seu vestibular ama cobrar vértice de função do segundo grau. Porque o que acontece? Ele vai lá, contextualiza, te dá uma função do segundo grau, fala que aquela função determina o lucro que você tem em uma empresa em determinado tempo. Então, o tempo é a variável x e o lucro é a y. E ele fala assim, qual o lucro máximo que eu consigo ter na minha empresa? Ele quer saber se aquela função é uma função do segundo grau. Se ele quer saber o lucro máximo, ele quer saber o ponto máximo da sua função. Ele quer saber o y do vértice. Se ele perguntar em quantos meses eu vou atingir meu lucro máximo, ele quer saber o x do vértice. Ele quer saber o tempo em que você atinge o lucro máximo. Ou seja, ele quer saber a variável x na qual você atinge o seu vértice. Então, foquem bastante nisso. Se ele falar qual atingir o máximo, atingir o mínimo, ápice, todas essas palavras vão indicar o vértice da função do segundo grau. Tomem bastante cuidado e foquem bastante nisso. E agora vamos trabalhar um pouquinho o manual do esboço. O que é o manual do esboço? É um manualzinho para a gente aprender a esboçar um gráfico de uma função do segundo grau, caso você tenha que esboçar numa segunda fase, algo desse tipo. Então, a gente sempre vai começar pela concavidade. Bateu o olho na função, você já consegue ver se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. É só você bater o olho no valor que multiplica o x². Positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo. Depois disso, você vai para o vértice da sua função. Calcula o ponto de vértice da sua função. Como que eu calculo o vértice? Y do vértice menos delta sobre 4a, x do vértice menos b sobre 2a.
vai lá e calcula o vértice. Ótimo. Já tenho a concavidade e o ponto mais extremo da minha parábola. Agora, calcule onde corta o eixo y. Para você calcular onde corta o eixo y, basta que você faça x valendo zero. Então, substitua x por zero na sua função e veja onde a sua função corta o eixo y. Gente, se vocês quiserem puxar uma flechinha aí, vai ser sempre o termo independente do x, que é o c no caso. Lembra que eu tinha ax² mais bx mais c? Se eu coloco o x valendo zero, ax² vai ser zero, bx vai ser zero, vai sobrar o c, que é o termo independente da sua função. E por último, você calcula onde corta o eixo x, que são as raízes. Para você achar as raízes, você iguala a sua função a zero, ou seja, você faz y igual a zero. Fez esses 4 passos, você tem tudo para desenhar o gráfico da sua função. Então você já sabe a concavidade, o vértice, onde ela corta o eixo y, onde ela corta o eixo x. Acabou. Você não precisa saber de mais nada para desenhar o gráfico de uma função de segundo grau. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar, mas assim como na aula passada, eu vou entrar um pouquinho na física e dar uma contextualizada melhor. Quando vocês, até semana passada, a gente estava no movimento uniforme na física. Passou um pouquinho do movimento uniforme, você aprende o movimento uniformemente variado, que é o movimento na qual há aceleração. A aceleração é constante, mas a velocidade varia ao longo do movimento. E aí vocês aprendem a equação horária do movimento uniformemente variável, que é S igual a S0 mais V0t mais AT² por 2. Sorvetão, que vocês dizem. Então, essa é a equação horária do movimento uniformemente variado. Eu vou escrever ela de uma forma um pouco diferente. Vou por S igual a... Deixa eu apagar aqui. AT² por 2 mais V0t mais S0. E a gente tem também a função do segundo grau que a gente viu hoje, que é ax² mais bx mais c. Se é a equação horária do espaço, você tem, no caso, uma função na qual você tem no eixo y o s, o espaço, e no eixo x o tempo. Gente, olha aqui. Você tem aqui aceleração sobre 2. Se eu disse para vocês que a aceleração ela é constante no movimento uniformemente variado, uma constante sobre 2 é uma constante, que é o A. O A é uma constante. E o T é o X. Está aqui, T² x². Vamos lá, V0. V0 é a velocidade inicial. Você sempre parte com uma velocidade constante. Depois a sua velocidade vai variando. Mas a sua velocidade inicial ela é constante. O B está aqui, constante também. T é a variável X. Aqui o X. S0. S0 é o espaço inicial. O espaço de onde você parte não varia ao longo do tempo. O espaço vai variar, mas o espaço inicial não. O C também não varia, o C é uma constante. Gente, eu quero mostrar para vocês a semelhança que tem aí entre a física e a matemática. Porque utilizando a matemática na física, vocês podem conseguir muitos exercícios que às vezes você não lembra como faz na física, mas utilizando a matemática você consegue. Então, perceba que aqui, quando você varia o x na função de segundo grau, você varia o y. Aqui, quando você varia o tempo, você varia o seu espaço ao longo do percurso. Então, funçãozinha do segundo grau com o sorvetão lá na física. Fiquem bem atentos a isso. É muito comum, até tem lugares que colocam algumas questões de física como de matemática por ter essa grande semelhança aí entre os dois. Então, fiquem bastante atentos e sempre que possível tente ver se consegue usar um pouco de matemática na física e na química também, quando possível. A matemática está no meio das duas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado e aprendido. Não deixem de forma alguma de fazer os exercícios. Como eu disse, é a função que mais aparece no vestibular de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo. Não guardem dúvidas para depois. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.